deixa eu mostrar um vídeo aqui do Bolsonaro, cada vez mais apoplético, lembra o Collor, pouco antes de ser empichado, só que esse aqui é antes de ser preso. Eu não tenho que provar que sou inocente. Eles têm que provar que eu sou culpado. Tudo é suposições. Para me acusar que eu atentei contra a democracia por querer o voto impresso, é desconsiderar o parlamento brasileiro. Querem a todo custo me botar, como estava no inquérito, né? No 8 de janeiro. Eu estava nos Estados Unidos. Como é que eu posso responder por depredação de patrimônio se eu não estava aqui? Eu, chefe de uma organização criminosa, armada, golpe de Estado. Chegue na Polícia Legislativa aqui do Senado aqui, e pergunte se alguma arma foi apreendida. Não tem nada de me vincule a esses atos. Pessoas inocentes presas, o que me parece, uma opinião minha, que foram presas para justificar a minha prisão. 40 anos de cadeia. Está sendo feito justiça comigo? Sempre joguei dentro das 4 linhas. Quando se fala em estado de sítio, você não pode, ao procurar dispositivos na Constituição, ser acusado de golpista. Não tem cabimento isso. Eu vou enfrentar o julgamento, não tem alternativa. Mas eu lamento a peça do senhor Paulo Gonet, uma pessoa que sempre tive no mais alto conceito, católica, temente a Deus, e se presta a fazer um relatório desse, indo além do que a Polícia Federal falou. Alguma pergunta sobre golpe de Estado? Eu complemento. Quando há uma tentativa ou um golpe de Estado em qualquer lugar do mundo, em poucos minutos, o mundo todo fica sabendo. Quem foi o autor, quem foi o general, quem foi o presidente, quem foi o civil. Até hoje aqui, não chegaram à conclusão quem coordenou o 8 de janeiro, quem comandou um golpe sem armas, sem forças armadas, sem um núcleo político que fez contato com o parlamento, que fez contato com a imprensa, que fez contato com o mundo. É um absurdo isso aí, é um absurdo. Tentativa de golpe de Estado, é um absurdo, não tem cabimento isso. Está tudo muito bem explicadinho na peça do Gonet, né? Está ali de maneira didática, como é que foi a participação do Bolsonaro, comandando esses núcleos da tentativa de golpe de Estado. Então, golpe de Estado, tentativa, é crime, segundo o Código Penal, exatamente porque, se o golpe for bem sucedido, ele deixa de ser um atentado e vira um regime vigente, e aí um abraço. Esse homem está desesperado, a defesa dele é muito frágil, não convence os brasileiros, apelou para o Donald Trump, e agora está tendo, né, o troco do que ele fez ao longo da vida na forma da lei, da justiça. É um vagabundo, um canalha, cercado de canalhas, nominalmente. Aqui está o Flávio, sócio do Luiz Cavalcante, aqui ele é o Negão, e esse aqui é o segurança do Bolsonaro. Demorou para esse cara pagar pelos crimes que cometeu. Ele finge que não sabe o que fez, finge que fala, cadê as armas? Não precisa de armas para ter golpe de Estado. De resto, haveria armas e haveria o apoio do Exército Brasileiro se o presidente dos Estados Unidos fosse o Donald Trump. Eles procuraram os americanos, o Mourão falou isso para o Financial Times, e aí viram que os americanos do governo Biden não apoiariam, e aí o Exército desistiu. Bolsonaro foi até o fim, tinha a minuta do golpe, ele pediu para ter uns arranjos ali, acertar umas coisas, deixar mais direto ao ponto, e a prisão prevista do Alexandre de Moraes. Isso que está acontecendo agora com essa tentativa de golpe também para chamar o Trump para intervir no Brasil, responde a uma necessidade da família para tentar salvar a própria pele. Todo mundo percebeu, no Brasil inteiro, as pesquisas estão mostrando isso, e agora não sobrou mais nada para eles. Tem uma novidade importante com relação ao Eduardo Bolsonaro, que está numa realidade paralela nos Estados Unidos, crente que está abafando, que é o seguinte: em notícia crime enviada ao STF, hoje, o líder do PT, Lindbergh Farias, e o senador Randolph Rodrigues pedem que o ministro Alexandre de Moraes decrete a prisão preventiva do deputado Eduardo Bolsonaro.
O pedido se embasa na atuação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro junto a autoridades norte-americanas para impor sanções contra o ministro do Supremo, que resultou no tarifaço do presidente Donald Trump contra o Brasil. Na entrevista com Paulo Nogueira Batista Júnior, grande economista, ficou claro como é que funciona a sanção, como é que a econômica para um país ou para uma pessoa, no caso do Alexandre de Moraes, quando você domina os mecanismos financeiros. Por que eles estão atacando o Brasil, o PIX, a 25 de março? Porque nós deixamos de depender da Visa, da Mastercard ou da ferramenta criada pelo Mark Zuckerberg. Se gosta do capital transnacional, capital global, tem pátria, tem dono, e são os Estados Unidos. Quando você os incomoda, quando você incomoda o dinheiro, quando você incomoda os donos do capital, vem o office boy deles, que é o presidente americano, e faz esse tipo de coisa. Ou bombardeia, quando pode, no caso do Oriente Médio, quando não pode, no caso do Brasil, aplica esse tipo de sanção econômica. Por quê? Segundo o próprio Trump, porque ele pode. Tá? Como é que funciona isso? Para uma pessoa que é considerada um anticristo, estou citando literalmente o Peter Thiel, que é esse cara que eu já comentei, dono dessa Palantir, a maior empresa, uma das maiores do Vale do Silício, mentor do Musk, o cara que indicou o J.D. Vance para vice do Trump, um ideólogo, fanático religioso, bilionário, e que fala muito no anticristo como alguém que vai vir fantasiado, assim ele fala, de uma pessoa que quer o melhor para os outros, que fala em igualdade e que fala em fraternidade. Quer dizer, tudo que é virtude para eles é um problema. Para atingir o Alexandre de Moraes, eles precisam ter os mecanismos financeiros para inviabilizar a vida do cara no sistema SWIFT, nos bancos. Daí o poderio dos Estados Unidos também, e o desespero quando aparece uma alternativa tipo BRICS, com uma moeda que não dependa do dólar, com uma ideia de que você não precisa ter isso como troca, sempre apelando para dolarização, e aí eles não sabem o que fazer. Se você tem essa autonomia, você não precisa se preocupar com as sanções que eles prometem aplicar, no caso, para o Alexandre de Moraes. Né? É assim que funciona. Mas voltando aqui ao Randolph. Tais condutas caracterizam um verdadeiro ato de traição à pátria, a instrumentalizar poder estrangeiro para retaliar decisões soberanas do judiciário brasileiro, gerar impacto econômico negativo à produção nacional e ameaçar membros do STF e da PGR. Caso não seja determinada a prisão preventiva, os petistas pedem que outras medidas cautelares sejam aplicadas a Eduardo, como a proibição de se ausentar do país sem autorização judicial, suspensão do uso do passaporte diplomático e a adoção de medidas cautelares patrimoniais a fim de evitar ocultamento ou dissipação de valores. Demorou para o Eduardo ter as contas bloqueadas, para o Eduardo ser investigado nas transações financeiras, para o Eduardo perder aqui os direitos no Brasil, uma vez que ele é traidor da pátria. Demorou. Isso precisa correr, isso precisa ser feito, e a prisão dele tem que ser declarada. Esse homem não volta mais para o Brasil. Esse cara é um apátrida, um degredado, esse sujeito é um pária. E é bom que seja assim. Todo homem, ou mulher, claro, né, que se dispõe a ir até uma potência estrangeira para pedir intervenção, entregar o Brasil na mão dessa bandidagem, de um bully, de um chefe de outro poder, é traidor da pátria. Está demorando muito para sair a prisão preventiva do sujeito que, inclusive, financia o Eduardo Bolsonaro, que é o Jair, e o pedido de prisão também do Eduardo. E eu acho que o timing, o Alexandre de Moraes é melhor do que ninguém disso. Mas, sem querer ser ansioso, precisa correr um pouco mais. Precisa dar esse recado. O momento está bom
porque não há mais sustentação popular para esses vagabundos. A situação deles depois da participação do Trump numa pressão internacional via tarifaço, que ninguém está achando legal, a não ser, claro, aquele núcleo duro do bolsonarismo, que é feito de idiota, é o gado mesmo, gente que baba na gravata, que é nojenta, entreguista, patriota de Araque. Esses apoiam qualquer coisa. Se o Bolsonaro for lá e, sei lá, né, matar um sujeito em flagrante, filmado, eles vão dizer que a arma disparou sem querer. Mas eu acho que chegou o momento, e acho que o Randolph, senador, e o deputado Lindbergh estão corretíssimos em fazer esse pedido ao ministro Alexandre de Moraes. Ontem, o ministro Alexandre, corretamente, diante de um advogado destemperado, apoplético, um nojento bolsonarista chamado Jeffrey Schickini, começou a provocá-lo na defesa do Felipe Martins, um homem ligado a Steve Bannon, o cara que fez um gesto supremacista branco e achou que ia escapar de boa, como tantos outros, comentou no julgamento ali do Felipe que o governador Tarcísio de Freitas, São Paulo, participou de reuniões sobre a minuta. E aí, no meio dessas provocações, quando esse cara quis crescer para cima do ministro Alexandre, ele disse isso, e o Alexandre falou, bom, o senhor está dizendo que o Tarcísio estava na reunião, então eu vou oficiá-lo, vou notificá-lo, comunicá-lo, para que responda sobre isso. Corretamente agiu o Alexandre de Moraes, também para dar um recado para o Tarcísio, que é um cara que puxa o saco dos ministros, mas depois abraça os ataques do bolsonarismo, né, em comícios, em vídeos em que ele aparece com o Bolsonaro totalmente perdido, não tem a menor condição de ser candidato a síndico de prédio. É um recado para ele, de que lado você está. A gente sabe de que lado que ele está. Não existe nazismo moderado, não existe bolsonarismo moderado. É uma invenção, Tarcísio como candidato de centro. Saiu assim na capa da Veja, a Folha inventou isso, o Estadão também. E agora está tendo que responder. Finalmente, né? Não dá para servir a dois senhores. Não. Ou você é democrata, ou você é golpista. E aí o Tarcísio se fudeu. Tem um vídeo dele aqui, em que ele foi questionado a respeito disso. Eu queria chamar a atenção para a cara desse sujeito, de desespero. Ele está com essa cara aí, já faz alguns dias, desde que o ministro Haddad o chamou de vassalo do Trump. E não consegue superar. Deve estar tomando remédio, deve estar sem dormir, deve estar bebendo, mas pela fisionomia, pela falta de resposta, pelo ar assustadiço, e os tropeços que ele vem dando, um atrás do outro, fazendo reuniões, atropelando, inclusive, o Itamaraty, né, se lascou. Vamos ver. Já tem sido criticado, especialmente pelos bolsonaristas, que eles diziam que a negociação tem que ser pela anistia, tem que ser anistia ou nada. Como é que o senhor vê isso? Isso é questão de ponto de vista, assim... Que questão de ponto de vista anistia? Como é que o cara fala um troço desse aqui? Como é que a anistia usada para chantagear o Brasil é ponto de vista, cara? Canalha, vagabundo, covarde. Mesmo os setores conservadores aqui do estado de São Paulo, que ajudaram a eleger esse sujeito, por ser antipetista, estão de cara, porque é um covarde. Está se dobrando não só ao Bolsonaro, mas a uma potência estrangeira que ameaça o Brasil, ameaça São Paulo. É um covarde. Como é que fala um troço desse? Que ponto de vista? A mesa tem que olhar o estado de São Paulo. Eu sou governador do estado, né? Existem interesses que precisam ser preservados, interesses das nossas empresas, dos nossos produtores, e é isso que a gente tem que botar em primeiro lugar. Eu estou falando de empregos, estou falando de paz de família, então nesse momento é a defesa que eu estou fazendo. O senhor tem a dizer, governador, sobre a questão do STF? O senhor realmente procurou o STF para tentar a liberação? Eu fiz alguma petição lá? Peticionei alguma coisa? Não, né? Isso é bobagem. Cara, o sujeito tá vendido, né? Tá morto, não tá? Fala baixo assim, né? Se eu fiz isso...
Se eu fiz, foi mal. Essa cara de areia mijada. Patético. Babaca. Honra suas calças, ô moleque.